Então, só para a gente ter uma ideia, porque é interessante que eu quis mostrar, né? Que o Brasil, só para a gente tem de rios navegáveis, a gente tem equivalente a 60 mil quilômetros de rios navegáveis, com potencial de navegação. Tá? A malha rodoviária nossa hoje construída, pavimentada, está em federal 66 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, já que foram implantadas, de um universo de aproximadamente 250 mil quilômetros. Então a gente tem ainda um gap de infraestrutura rodoviária para ser que já está planejada, mapas do DENIT, quem quiser, olha o mapa do DENIT, vai ver aquelas tracejadozinhos, tal, rodovias planejadas, né? A malha ferroviária é outra também, então eu quero trazer aqui que é bem interessante que é agora no governo, né, nesse governo, no atual governo, se investiu muito, né, se buscou muito a parceria, autorizações para ferrovias, né, que é um produto que já existe desde o Império, desde 1800. Que a gente vai ver aqui agora, por exemplo, esse plano aqui, né, que é o plano Moraes. 1869. 69. Segundo reinado, Pedro II. No segundo reinado, o país começou a identificar assim, a necessidade e vieram os planos. Aqui que a gente não tinha rodovia, não existia, né, as rodovias, né, como hoje, né, temos Fica hoje. à vontade para apontar no mapa. Então, não, e aí qual era a ideia dos planejadores, dos primeiros planejadores do Segundo Império, né? Então, qual era a ideia? Nós já tinham conhecimento por causa das bandeiras, das entradas e das bandeiras, né? Todo aquele processo de crescimento do país do ponto de vista territorial, geografia, já tinham esses rios, né? Todos esses rios já mapeados. Então, qual a ideia? Naquela época já existia, né? Um pouco antes, né? Na Inglaterra, 1850, mais ou menos, já as primeiras estradas de ferro. Então, qual era o conceito? Vamos interligar. Onde eu posso colocar uma estrada de ferro, para fazer o quê? Aquilo que os bandeirantes não conseguiram, que era fazer as transposições. Então, fazer o quê? Fazer ligações com estrada de ferro. Aqui é a Serra do Mar, Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, você faria uma ferrovia, que é esse pontilhadinho, ligando um rio. E você ia montando. Então, aqui nessa parte aqui, Juazeiro, onde tem Juazeiro, aqui na Bahia, Petrolina e Pernambuco, já tinha aqui todo o complexo que Paulo Afonso, 1, 2, 3, 4, é um conjunto de barreiras físicas aqui, de cachoeiras que se transformaram pro setor elétrico, sim, que impediam a navegação. Então você tem o Rio São Francisco, ele é seccionado aqui para fins de navegação. Mas de Petrolina até Pirapora, você navega mais ou menos 1.000 quilômetros. Bastante coisa. É bastante coisa no interior, então. Então, qual era a ideia? Faz um ramal ferroviário, utiliza-se a hidrovia. Lá em Juazeiro, você faz um outro ramal ferroviário para Recife, no Porto de Recife e Porto de Salvador. Então, o projeto do Segundo Império era justamente esse. Vamos aproveitar o que Deus já nos deu, que são os rios, e vamos colocar uma coisa nova, uma tecnologia nova, na época, a ferrovia, né? Ferrovia. Então você vai montando, né? Aí isso era o primeiro, né? Aí vamos mostrar o próximo aí, né? O outro slide, por favor. 1869. Aí, nesse período, são mais ou menos 25 anos do Império, que uma sequência de planos foram sendo apresentados dentro do para Dom Pedro II, né? E vários estudos, né? Então aqui já é um estudo de um pouco mais recente, um pouco depois do Plano Moraes, que é o Bulhões, né? Lógico, eu tenho mais 5 planos, mas eu ia pegar o de um tataravô meu, né? Eu tô vendo que é parente. Não conheço, mas enfim, né? Eu adoro ele, né? E aqui ele já faz qual a diferença? A diferença aqui é que eles já fizeram um estudo mais aprimorado e viram que não tinha condições. Algumas daquelas linhas anteriores não tinham tanta interconexão. Então ele foi um plano mais simples, que é o grande diferencial que eu falo muito, pessoal. A infraestrutura, você não precisa fazer infraestrutura em 4 anos. A infraestrutura é um processo, é um projeto de Estado.